Gênesis, capítulo 4. Adão deitou-se com sua esposa Eva. Ela engravidou e teve Caim. E disse: Tive um homem com a ajuda de Deus. Olá, bem-vindos a este é o Comentário Bíblico João 8,32. Hoje vamos fazer algo que eu pessoalmente adoro. Vamos pegar num único versículo da Bíblia, apenas um, e vamos, pô-lo debaixo de um microscópio para ver todos aqueles detalhes que normalmente nos escapam. Gosto da ideia. Qual é o versículo? Gênesis 4, versículo 1. E o contexto é vacilador. Adão e Eva acabaram de ser expulsos do Jardim do Éden. Certo. A porta para a perfeição fechou-se-lhes nas costas. A grande questão que fica no ar é: e agora? O que acontece no dia seguinte, não é? Exatamente. No dia seguinte à maior catástrofe da história humana, qual é o primeiro som, a primeira palavra, o primeiro suspiro de vida num mundo que deixou de ser perfeito? Essa é uma pergunta fundamental. E a beleza do texto bíblico é que, de facto, não nos deixa especular. A resposta não é um lamento, não é um discurso sobre a perda. A resposta é um evento. Um nascimento. Um nascimento. E é precisamente a reação a esse nascimento, especificamente a declaração de Eva ao segurar o seu primeiro filho, Caim, que vai ser o nosso foco. E para nos ajudar a explorar isto, temos algumas ferramentas, certo? Temos. Não vamos ficar só pelo texto bíblico, vamos buscar perspectivas de teólogos, como Klaus Westermann e Gerhard von Rad, e também alguns trechos de obras como Patriarcas e Profetas e Educação. Ótimo. O objetivo é perceber o que este primeiro nascimento fora do paraíso nos pode ensinar sobre resiliência, sobre esperança e sobre a própria natureza da vida. É isso mesmo. Excelente. Então vamos ao texto. Gênesis 4, versículo 1. Diz o seguinte: Adão deitou-se com sua esposa Eva. Ela engravidou e teve Caim. E disse: Tive um homem com a ajuda de Deus. A primeira coisa que me impressiona aqui, e que me parece quase estranha, é a velocidade. A velocidade. Sim. Acabaram de ser expulsos do Éden, um trauma, inimaginável, e o texto salta imediatamente para o nascimento. Não há uma pausa para o luto. Não há um capítulo a descrever a adaptação deles. Nada. Parece uma escolha de edição quase. Abrupta. Qual é o propósito teológico de avançar tão depressa? Olha, essa observação é crucial. Essa pressa da narrativa não é de todo um descuido. É uma declaração teológica poderosa. Como assim? Imagina por um momento se a história tivesse feito uma pausa, se tivéssemos 1 ou 2 capítulos a descrever a tristeza, a nostalgia, a dificuldade de Adão e Eva. Isso teria enquadrado tudo o que vem a seguir como uma história de perda, basicamente. O trauma seria o protagonista. Exatamente. Ao saltar diretamente da expulsão para a conceção e o nascimento, a narrativa faz o oposto. Estabelece que a história humana não é definida pela crise, mas pela continuidade. A vida, mesmo depois da ruptura, encontra forma de brotar. Encontra forma de brotar. Novamente, a primeira mensagem não é sobre o que se perdeu, mas sobre o que está a começar. Isso muda completamente a perspectiva. Não é sobre o fim do Éden, mas sobre o início. De outra coisa. Pois é. E essa nova vida brota de uma forma que me parece totalmente contraintuitiva. Vamos olhar para a reação de Eva, certo? Depois de tudo o que aconteceu, eu honestamente esperaria uma frase de lamento. Algo tipo: tive um filho neste mundo terrível, ou agora ele também vai sofrer como nós. Claro, seria a reação mais humana, talvez. Mas não é nada disso. A exclamação dela é de surpresa, de alegria, de gratidão. E tudo começa com o nome que ela escolhe. Exatamente. O nome Caim não é aleatório. Em hebraico está ligado ao verbo caná. Que significa? Significa adquirir, obter, ou até mesmo criar. A frase dela em hebraico tem um jogo de palavras muito interessante. Kaniti ish, et yad ve, adquiri um homem com o Senhor. O nome Caim é um eco desse verbo, caná. Fascinante. E o que é fascinante nisto é a psicologia de Eva. Ela não nomeia o filho a partir da sua dor passada. Não chama lamento ou perda. Não, ela nomeia-o a partir da experiência presente de ter recebido algo de imenso valor. É um ato de olhar para a frente, de focar na dádiva que tem nos braços e não no jardim que ficou para trás. É como se ela estivesse a dizer: uau, mesmo aqui, neste novo mundo, algo novo e valioso foi-me dado. É um foco na abundância em meio à escassez. Precisamente.
E as nossas fontes aprofundam isto ainda mais. O livro Patriarcas e Profetas sugere algo que me deu que pensar. Diz que a alegria de Eva podia ser ainda mais específica. Uhum. Será que ela estaria a pensar naquela primeira promessa que Deus fez logo a seguir à queda, em Gênesis 3,15? A promessa da semente do descendente que viria para esmagar a cabeça da serpente. Essa mesmo. Será que ela olhou para aquele bebê e pensou: é ele? É este o prometido? Essa é uma interpretação teológica com muita força e que dá um contexto tremendo à alegria dela. Já não é apenas a alegria natural de uma mãe. É mais do que isso. É a alegria de quem vê a história de redenção a começar a desenrolar-se à sua frente. E isto liga-se perfeitamente ao que o teólogo Gerhard von Rad destaca. O que é que ele diz? Ele argumenta que a declaração de Eva expressa uma fé que é ativa e interpretativa. Ela não está apenas a sentir uma emoção, ela está a fazer teologia. Ela está a interpretar o que está a acontecer. Exato. Está a interpretar o evento biológico de um nascimento através da lente da promessa de Deus. Ela vê um bebê e a sua fé permite-lhe ver um ato de fidelidade divina. Para ela, Caim não era apenas o seu filho, ele era a prova de que Deus não os tinha abandonado. A prova de que o plano continuava. Sim, exatamente. Uma fé interpretativa, gosto dessa expressão. Ela está ativamente a dar um significado aos acontecimentos. E isso leva-nos à segunda parte da frase dela, que para mim é o coração de tudo. Com a ajuda de Deus. Parece tão simples, quase uma frase feita, mas sinto que há um universo teológico contido nessa pequena expressão. Tive um homem com a ajuda de Deus. Vamos desembrulhar isto. Sem dúvida. Pensa nas alternativas que ela podia ter usado. Podia ter dito, eu tive um homem, reclamando para si todo o mérito, num ato de... Autossuficiência? Isso. Ou podia ter dito, Deus deu-me um homem, colocando-se numa posição totalmente passiva, como se fosse um milagre que lhe aconteceu sem a sua participação. Mas não foi isso que ela disse. Não. A escolha dela é muito mais sofisticada. A expressão com a ajuda de ou com o Senhor sugere uma parceria. Reconhece a agência humana, o processo biológico, o esforço, a dor do parto. Ela participou ativamente. Claro. Mas, ao mesmo tempo, reconhece que o resultado final, a vida em si, o milagre de um novo ser humano, transcende o seu próprio poder. É um dom que só é possível através da participação divina. É uma teologia da cooperação. E esse conceito, logo no início da história humana fora do jardim, é revolucionário. É mesmo. Significa que, mesmo no mundo agora marcado por limites, por trabalho árduo, pela mortalidade, Deus não se ausentou. Ele não ficou para trás, do outro lado da porta do Éden. Não, ele continua presente. E o livro Educação, o que mencionamos, reforça essa ideia. Diz que mesmo após a queda, Deus continuou a manifestar o seu cuidado pela família humana. E esta frase de Eva é, talvez, a primeira evidência do lado humano de que essa parceria continuava a ser reconhecida. Pois é. É como se fosse a primeira lição que a humanidade aprende. Viver a partir de agora é aprender a cooperar com Deus. Exatamente. E o palco onde esta lição é aprendida é o que torna tão poderosa. Temos de nos lembrar do contexto. Este é o primeiro nascimento da história. O primeiro bebê a nascer num mundo onde o solo é amaldiçoado, onde o pão virá do suor do rosto, onde a morte é agora uma realidade no horizonte. Caim nasce literalmente no chão duro da história. E, no entanto, a primeira reação documentada neste novo mundo não é queixa, não é desespero. É gratidão. É gratidão por uma parceria divina. É um paradoxo impressionante. A gratidão de Eva não depende de um cenário perfeito. Se ela estivesse à espera que as condições voltassem a ser ideais como no Éden para poder agradecer... Essa frase nunca teria sido dita. Nunca. A lição para nós hoje é imensa. Quantas vezes se adia a gratidão à espera que as circunstâncias melhorem? Quando eu tiver aquele emprego, quando a minha saúde melhorar. Eva ensina-nos que a gratidão não é uma resposta à perfeição do cenário, mas ao reconhecimento da presença de Deus no meio da imperfeição do cenário. E o teólogo Klaus Westermann, na sua análise, oferece uma perspectiva muito sóbria e equilibrada sobre isto. Certo. Ele salienta que o texto de Gênesis não romantiza este mundo pós-queda. Não finge que está tudo bem. A história que se segue com o conflito entre Caim e Abel vai mostrar isso de forma trágica. Pois vai.
Mas o texto também não o demoniza. Apresenta uma realidade complexa, onde a benção da vida e a tensão do conflito vão coexistir. A maturidade espiritual, que Eva demonstra aqui de forma pioneira, reside precisamente em reconhecer a ajuda de Deus nestes contextos ambíguos e imperfeitos. A fé dela não nega a dureza da nova realidade. Não de tudo. A fé dela atravessa essa dureza e encontra Deus no meio dela. Portanto, se juntarmos todas as peças, Gênesis 4, versículo 1, é muito mais do que um simples registro de nascimento. É quase uma declaração de princípios para a vida a leste do Éden. Gosto dessa expressão. Ensina-nos que o primeiro nascimento após a queda é, paradoxalmente, o primeiro testemunho explícito de gratidão. A vida continua, não porque o mundo seja fácil ou porque os problemas tenham desaparecido. Mas porque Deus continua presente. Continua a ser um parceiro. A primeira grande lição da humanidade é que viver é cooperar. É fazer a nossa parte, com todo o nosso esforço, e ao mesmo tempo reconhecer com humildade a ajuda que torna tudo possível. Perfeitamente colocado. O versículo funciona como um manifesto para a resiliência humana e a fidelidade divina. Ele redefine a esperança. Redefine a esperança. Como? A esperança deixa de ser a expectativa da ausência de problemas e passa a ser a confiança na presença de Deus no meio dos problemas. A gratidão de Eva não nega a realidade da sua perda monumental, mas afirma uma realidade ainda maior, a da provisão contínua de Deus. Ok, isto foi denso. Vamos tentar recapitular as grandes ideias que retiramos desta análise profunda, para que fiquem bem claras. Vamos a isso. A primeira, para mim, é que a vida avança. A narrativa bíblica não permite que a história humana fique paralisada pela crise ou presa na nostalgia do passado. Há um impulso para a frente. Exato. E esse impulso não vem de uma força cega, mas da promessa de um futuro. A vida continua porque é puxada pela esperança, não empurrada pelo trauma. A segunda grande ideia, como já falámos, é que a gratidão não exige perfeição. Pelo contrário. Pelo contrário, ela pode ser o ato mais radical de fé, precisamente quando as circunstâncias são imperfeitas. Gosto dessa ideia de gratidão como um ato radical. E, por fim, a terceira ideia, que é talvez a mais prática. A existência humana é uma parceria. Sim. Não somos marionetas nas mãos de Deus, mas também não somos os mestres autossuficientes do nosso destino. Viver é aprender a dançar nesta tensão entre o nosso esforço e a graça divina. Uma dança. É uma bela imagem. O nosso esforço é real e necessário, mas o resultado final, a própria vida, é sempre um dom. Sem dúvida. E talvez com base nisto, possamos terminar com uma reflexão. A passagem mostra-nos que a esperança não precisa de um jardim para florescer. Basta a consciência de uma ajuda presente. Isso deixa-nos com uma pergunta, não é? Deixa. Se a primeira família, no momento da sua perda mais profunda, encontrou um motivo para gratidão num novo começo, que novos começos, por mais pequenos ou imperfeitos que nos pareçam, estão a brotar agora mesmo no chão duro da nossa própria realidade, talvez à espera de serem vistos, nomeados e reconhecidos com a mesma gratidão surpreendente de Eva.